Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um estudo da lição da Escola Sabatina com a equipe Infolição. Que bom que, mais uma vez, nós podemos ter essa oportunidade de compartilhar a mensagem e hoje com um tema muito especial, testemunhas cativantes, o poder do testemunho pessoal. Quem vos fala, pastor Elton Batista, distrital de Coroatá, aqui no Maranhão, e eu digo para vocês, preguem a palavra com palavras. Olá, eu sou o pastor Pablo Amon, falo aqui de Monção, no Maranhão. E é um prazer estar com vocês aqui na recapitulação da equipe Infolição. E ai de mim, se não pregar o Evangelho. Que bom estar com vocês mais uma vez. E quem está falando aqui sou o Manuel Roberto. Estou falando direto de Manaus, Amazonas. E queria lembrá-los que, se seguirmos a Jesus passo a passo, sempre teremos algo para compartilhar com as pessoas. Olá, eu sou o pastor Moraes, pastoreio aqui na cidade de São Paulo, Itapeva. E eu quero dizer para vocês que o evangelho eficaz é proclamado com entusiasmo e eloquência. Muito bem, amigos, estamos devidamente apresentados. E agora, nesse momento, nós vamos fazer uma oração. Pastor Pablo, ore por nós, por favor. Oremos. Bondoso Deus, muito obrigado por este momento tão especial de estudo da tua palavra. Rogamos que o teu Santo Espírito nos ilumine e que, através de tudo que iremos tratar aqui, possamos refletir em como podemos ser mais úteis para a pregação do Evangelho. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Os infográficos desta semana eles foram feitos, pela autoria do pastor Adolfo Soares, que é o nosso parceiro aí de algum tempo, tem alguns projetos conosco e também ele participou já de uma live conosco há um tempo atrás, na lição passada, no trimestre passado, e nós pedimos que ele gravasse um vídeo como introdução desta lição, desta semana. E ele gravou um vídeo todo especial, acompanhe aí. Daqui a pouco a gente volta para fazer a recapitulação. Estádio lotado e um pregador falando com grande eloquência do amor de Deus. Isso é espetacular. Porém, o amor de Deus não pode ser partilhado apenas numa multidão e também não apenas por pessoas com habilidades muito especiais. A boa nova é que todos podemos e devemos partilhar o amor de Deus. É disso que trata a lição número 2 da Escola Sabatina, Testemunhas Cativantes, o poder do testemunho pessoal. E por que é tão importante o testemunho pessoal? Pelo menos por duas razões. Em primeiro lugar, porque há um poder incomum no testemunho pessoal. Quando o amor de Cristo nos transforma, temos algo a dizer sobre Ele. Afinal, compartilhar o que Jesus fez por outra pessoa causa certo impacto. Mas compartilhar o que Jesus fez por nós, por mim, causa um impacto muito mais poderoso. Em segundo lugar, é difícil argumentar contra a experiência pessoal. A experiência pessoal é muito significativa. As pessoas podem debater nossa interpretação bíblica ou podem zombar de nossa religião. No entanto, até os céticos são impactados quando alguém diz: eu estava repleto de culpa, mas agora com Cristo eu tenho paz. Como se nota, irmãos e irmãs, o testemunho pessoal é muito, mas muito poderoso. Por isso, lembre do seguinte: quando temos um relacionamento genuíno, autêntico, pleno com Jesus Cristo, desejamos compartilhar o seu amor. Outra coisa importante, nenhum argumento, embora lógico, necessariamente abrandará corações endurecidos.
Sabe o que faz isso? É o maravilhoso amor de Deus que abranda e subjuga corações. Lembre também do seguinte: o Evangelho só é eficaz quando é proclamado por corações entusiasmados, por lábios eloquentes, capacitados por Deus. Também, irmãos, é importante compartilhar verdades, doutrinas, mas é também importante proclamar libertação da culpa, compartilhar paz, perdão e contar da esperança e alegria que encontramos em Jesus Cristo. Você pode dizer, Pastor Adolfo, eu não consigo testemunhar. Eu não consigo. Irmão, irmã, faça o seguinte. Primeiro, apenas conte sua história antes da conversão. A seguir, conte a sua história depois da conversão. E então, conte sua vida de pessoa redimida. O que mudou para melhor. Aprenda mais estudando a lição desta semana, Testemunhas Cativantes, o poder do testemunho pessoal, e acompanhe o infográfico todos os dias. Que Deus abençoe você. Pronto, amigos, aí está o recado do pastor Adolfo. Agora começamos aqui com a lição 2, Testemunhas Cativantes, o poder do testemunho pessoal. Para você que ainda não conhece a iniciativa Infolição, nós somos um grupo de amigos, alguns são pastores, outros professores, que nós fazemos infográficos diários comentando a lição da Escola Sabatina. E esses vídeos que nós fazemos semanalmente, nós comentamos esses infográficos e falamos alguma informação a mais. Então, o primeiro infográfico que nós gostaríamos de comentar é esse inicial, onde fala que o poder do testemunho pessoal, que há um poder no testemunho pessoal quando o amor de Cristo nos transforma, nós temos algo a dizer a Ele, como nós vemos em Atos 4, verso 20. É interessante que compartilhar o que Jesus fez com os outros causa um certo impacto. Quando nós contamos um testemunho de outra pessoa, como outra pessoa foi alcançada pelo Evangelho. Mas quando nós contamos o que Jesus fez por nós, o impacto é maior. As duas maneiras de testemunhar são importantes e relevantes, mas o impacto, ele com certeza é maior quando nós falamos o que Jesus fez por nós. No outro infográfico, na parte 2, nós vemos mais alguns dados. A parte 2, ok. Na parte 2, vem falando que é difícil argumentar contra a experiência pessoal. É interessante que as nossas interpretações bíblicas, elas podem ser debatidas, e nós, como adventistas, parece que nós somos nós contra todos, né? A maioria dos evangélicos acredita que nós somos seita e debatem, escrevem livros contra as nossas interpretações. Muitos podem zombar de nossa religião, então ateus ou pessoas de outras religiões podem zombar dos cristãos, mas até os céticos eles podem ficar impactados quando alguém diz: eu estava repleto de culpa, mas agora com Cristo eu tenho paz. Então, essa mudança, mesmo que a pessoa não acredite naquilo que nós acreditamos, mas de alguma maneira isso pode fazer que cause alguma admiração nos descrentes. E agora, na terceira parte, ainda sobre esse assunto, né, o poder do testemunho pessoal, é interessante que a conversão ela ocorre com mais frequência quando ela está relacionada com reconhecimento, ou seja, a afirmação da preciosidade da mensagem de Jesus, quando existe uma compreensão, ou seja, envolve mente, e também envolve gratidão. Então, envolve reconhecimento, compreensão e gratidão. Esses três elementos eles estão presentes na conversão. Então, quando você reconhece quem é Jesus, quando você compreende quem é Jesus e quando você é grato por quem é Jesus. Então, quando você passa por essas três fases, né, ou esses três elementos, você desfruta, né, de uma conversão plena e, com isso, você acaba testemunhando, fazendo um testemunho pessoal. Então, agora vamos para a próxima parte, né?
Pastor Manuel, comente um pouquinho para nós sobre essa parte aqui de domingo, né? Testemunhas improváveis. Muito bem. A lição na parte de domingo, ela vem como o tema aí, né? Testemunhas improváveis. E o ponto central dessa lição foi justamente o endemoniado. E se nós analisarmos, eu gostei muito, pastor Elton, do jogo de verbos que Marcos utiliza. Marcos ele chega a dizer o seguinte, que o endemoniado ele era preso por grilhões e cadeias, ninguém poderia subjugá-lo, ele feria-se e provocava medo nas pessoas. Mas quando, depois de ter um encontro com Jesus e o ato milagroso que Jesus opera da libertação nele, nós percebemos que o texto diz que ele estava assentado, vestido e em perfeito juízo. Olha essa diferença da transformação que ocorre na vida desse camarada. E o que o texto nos deixa claro? Que aquilo que para as pessoas seria a última testemunha de Cristo, Jesus me faz lembrar do texto de Paulo, que ele diz que muitas vezes Deus usa a loucura para confundir os sábios. Se alguém fosse escolher aquele endemoniado, alguém daquela cidade, como um representante, jamais escolheria ele. E Jesus muda a vida daquele homem para que ele fosse uma testemunha. E o que me chama a atenção é que talvez ele não conhecia necessariamente de doutrinas e nem de teologia, mas a prática do relacionamento dele com Cristo, o que Cristo fez nele, foi o suficiente para que ele pudesse pregar de um Deus que liberta, que cura. E isso fez com que as pessoas dissessem, olha, eu conhecia esse endemoniado, quem ele era e quem ele é. Quem é esse homem que fez esse milagre? Então, o testemunho do endemoniado apontava para Cristo, por mais que ele não tivesse tanto conhecimento teórico, mas o conhecimento com Cristo, o relacionamento com Cristo permitiu a ele e o habilitou para essa pregação. E me chamou bastante atenção. Sim, pastor Elton. É interessante que, aos olhos humanos, podia ser que qualquer um escolheria qualquer outra pessoa de Decápolis, né, ali daquelas 10 cidades, e não o endemoniado, né? Então, a percepção nossa humana de pessoas capazes, né, de pessoas aptas, é muito diferente da visão divina. Isso a gente vê em diversas histórias bíblicas, né? É isso mesmo. Pode continuar, desculpa ter te interrompido. E o ponto central que me chamou bastante atenção aqui é justamente o tema da lição de domingo. Testemunhas improváveis. Por isso que é um perigo julgarmos as pessoas, né? Às vezes podemos ver um bêbado, alguém um drogado, alguém marginalizado, que talvez em nosso juízo, nosso julgamento, diríamos, essa pessoa não tem condições nenhuma de testemunhar de Jesus. Mas, na prática, muitas vezes, as pessoas conseguem entender e conhecer a Deus por meio da vida daquelas pessoas, de quem elas eram e de quem passaram a ser depois do seu encontro com Cristo. E é isso que o infográfico de domingo ele aborda. Antes de encontrar a Cristo, o endemoniado causava medo nas pessoas pelo seu comportamento, que era imprevisível e violento. Mas depois de encontrar a Cristo, o seu comportamento causou admiração nas pessoas pela sua cura física, mental, emocional e espiritual. Muito bom. Eu gostaria de fazer um comentário sobre essa questão do endemoniado. É um comentário que a lição não aborda, né? Uma parte geográfica, uma curiosidade, né? Na verdade. Aí está o mapa, né? Ali daquela região da Galileia, Decápolis, ali a gente vê ali o Mar da Galileia. E é interessante que ali onde está um círculo vermelho, logo à direita ali, isso, muito obrigado, pastor Moraes, pelo zoom aí, onde está escrito Curse, que é o nome atual, era onde ficava Gergesa, ou em algumas traduções, Gergasa. Essa região aí.
Ali para baixo, a 8 quilômetros do Mar da Galileia, ficava Gadara. E mais para baixo ainda, a 60 quilômetros, daí abaixe ali a imagem, por favor, pastor Moraes. Ok, então mais para baixo, longe dali, então fica Gerasa. É interessante que na tradução que nós mais usamos, né, que é a Almeida atualizada, traz Gadara em Mateus. Em Marcos, contando essa história, traz Gerasa. E fica essa dúvida, se é Gerasa, se é Gadara, e existem alguns manuscritos antigos que trazem a ideia de que era Gergesa, que é lá em cima. Isso, que é lá em cima. Porque a dúvida das pessoas é a seguinte: Gerasa não pode ser, porque diz que é na costa do mar, diz que os animais pularam no mar, não tem como ser Gerasa, que está muito ali para o sul. Gadara tem essa questão que está a 8 quilômetros do mar. E é interessante que o texto diz que eles saíram de Cafarnaum e foram para outra margem. Então, por isso, alguns acreditam que é ali Gergesa. E acreditam que foi um erro de copistas, que a pessoa colocou Gerasa ou Gadara. Mas existem um outro argumento que dizem que Flávio Joséfo ele se refere ao limite de Gadara ser no Mar da Galileia. Então, a cidade de Gadara ficava a 8 quilômetros, mas a sua extensão, a sua parte, quem sabe, rural, a sua parte ia até ali o Mar da Galileia. Então, existem essas duas possibilidades, que fosse Gadara ou que fosse Gergesa. Existem pais da igreja, Eusébio, Orígenes, que acreditavam que é Gergesa. Tanto que foi feito um mosteiro lá, um mosteiro onde as pessoas acreditam que lá foi o local. Então, só uma curiosidade, porque há essa diferença entre Gadara e Gerazenos. Então, alguns acreditam que são erros de copistas, alguns, os manuscritos eles não têm uma certeza sobre isso. Então, existe essa variante textual aí. Eu fico meio em dúvida se é Gergesa ou se é Gadara. É um dos dois. Mas Gerasa não é. É muito longe. Não tem a ver com o testemunho bíblico. Mas vamos lá. Na parte de segunda-feira, proclamando Cristo ressurreto. Moraes, pastor Moraes ou pastor Pablo, fale um pouquinho aí para a gente. Só eu e o Manuel que falamos, agora vocês podem falar aí também. Eu queria mencionar aqui, no caso da segunda-feira, que o caso é muito parecido com o demoniado de Gadara. Porque, tanto quanto os endemoniados, as mulheres eram proclamadoras improváveis. Cristo tinha essa peculiaridade. Quando ele nasceu, os seus proclamadores eram simples, né? Não eram assim especiais. Quando ele morreu e ressuscitou, ele deu essa incumbência às mulheres. Teria muito mais gente de confiança, teria muito mais gente que ele poderia usar, pessoas capacitadas, pessoas que tinham respeito da sociedade, que tinham um know-how para falar. Por exemplo, se fosse um fariseu, como Paulo, por exemplo, se fosse Paulo que proclamasse a ressurreição de Cristo, seria muito mais fácil ter a credibilidade. Mas Cristo colocou um dos assuntos mais importantes, né, que é a ressurreição de Cristo, ele colocou na incumbência de pessoas também improváveis, colocou as mulheres hoje com o seu empoderamento, com os seus empoderamentos, as mulheres hoje elas têm uma força muito grande em todas as partes da política, na cultura, na arte, mas quando Jesus nasceu, as mulheres proclamaram isso aí e tiveram até uma dificuldade de mostrar a veracidade, né? Mas Deus deu essa oportunidade para que essas mulheres pudessem serem proclamadoras. E hoje... Você falou nasceu, mas ressuscitou. Ressuscitou. Só corrigindo. Tá. Renasceu, hoje, né? E hoje, no caso, hoje nós temos a notícia da ressurreição de Cristo, para saber que essa notícia foi um furo de reportagem dado por mulheres na época que as mulheres não tinham vez nem voz, não tinham voto, não tinha nada.
mostra como Cristo ele tinha um apreço por todas as classes sociais, né? E todos os sexos, todas as cores. Cristo ele era inclusivo. Colocou uma reportagem tão importante como essa, uma mensagem, na mão de mulheres que na época também eram consideradas improváveis. Mas o fato é que, para Deus, para Deus, a mulher ela já tem o seu valor. Assim como o homem tem o seu valor, a mulher tem o seu valor. E a Bíblia é um livro que mostra que a mulher, assim como o homem, tem um valor imenso diante de Deus. Assim como Deus chamou os apóstolos, naquela cultura, naquele tempo, naquele momento, chamou 12 apóstolos para proclamarem o seu reino. As mulheres, embora não tenha nenhum apóstolo feminina, né, uma apóstola, mas elas foram chamadas também por Deus para cumprir a missão de pregar o Evangelho. As mulheres têm um lugar especial na pregação do Evangelho no coração de Deus. Muito obrigado, Pablo. E aí está o info, né? O pastor Adolfo Soares, ele também encontrou alguns paralelos ou algumas diferenças que o próprio pastor Manuel mencionou em Gadara. O pastor Adolfo também encontrou esses contrastes, né? Tristeza, alegria, tristeza antes, alegria depois, desânimo antes, louvor depois, desesperança antes e esperança depois do Cristo ressurreto. Ok? Próximo aí. Rapidinho, é só a questão de que a importância, né, da ressurreição na nossa mensagem, ela dá força à nossa mensagem. Nós não acreditamos num Deus morto, né? Nós acreditamos num Deus vivo. Então, ela traz convicção. Ao nós falarmos que o túmulo está vazio, né? Ao nós sabermos disso, ao nós termos ideia de que a ressurreição não é só uma parábola, não é só uma história bonitinha, mas é um fato histórico, isso dá mais força para nós proclamarmos e para nós continuarmos, né? Para nós prosseguirmos. Pastor Elton, foi aquilo que o anjo falou para elas, lá na porta da sepultura. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Amém. Deus seja louvado. Então, o próximo tema, vidas transformadas fazem a diferença. Quem pode comentar um pouquinho para a gente aí sobre esse episódio aí de Pedro e João? Sobre a transformação. Eu vou trabalhar um pouquinho esse tema também, pastor Elton. Pode falar. Sobre alguns pontos interessantes que a lição da semana em si, né? Eu diria que ela resume em 2 aspectos. O primeiro aspecto é o papel transformacional do Evangelho. Eu penso que em todos os dias da lição, cada dia ele vem trabalhando um personagem e mostrando como o conhecimento do Evangelho transformou a vida delas. Mas o foco da lição não está apenas numa transformação exterior ou uma transformação com o objetivo de tornar o ser humano melhor em si mesmo. Mas a transformação que o Evangelho causa, ele tem um foco, um objetivo. E esse objetivo transformacional é conduzir para a missão. Nós vemos que a libertação do endemoniado não foi simplesmente para ele estar livre dos demônios, mas foi para que, com esse evento, ele tivesse oportunidade de pregar o Evangelho, expandir o conhecimento. Vemos aqui que a proclamação da ressurreição de Cristo não foi apenas para consolar, mas foi para dizer, olha, ele ressuscitou como já tinha predito antes. E quando nós chegamos em terça-feira, falando sobre vidas transformadas que fazem a diferença, vemos que a transformação que o cristianismo ele propõe é algo necessário para a pregação. Imaginemos aqui, a lição hoje fez um paralelo de terça-feira, colocando ali o aspecto de João como filho de trovão. Imagine João como era conhecido, pregando um Deus de amor, com o seu caráter rude, com as suas características comportamentais, totalmente diferente dos princípios bíblicos do reino do céu. Imagine que discrepância haveria do que ele pregava e do que ele fazia. Então eu vejo que a lição dessa semana ela trouxe uma ênfase para nós. Dizer o seguinte, olha, todos que conheceram a Cristo
precisaram ser transformados, mas a transformação era uma parte da pregação que eles deveriam desempenhar nessa missão. E é importante notar que quando Pedro começa a pregar, Pedro e João, a primeira coisa que a multidão percebeu foi: olha a maneira como eles falam. A intrepidez, o vocabulário daqueles homens que eram da Galileia, pescadores, mudaram. E eles tiveram uma certeza: esses homens estiveram com Cristo. Então, esse aspecto do vocabulário dele quer dizer também que quando conhecemos a Cristo, precisamos mudar o nosso vocabulário. Talvez palavras, talvez estilo de vidas e práticas que tínhamos antes precisam ser mudadas para que possa convergir ou estar em harmonia com aquilo que vamos pregar sobre o Cristo ressurreto. Pastor Manuel, é interessante que você disse algo que eu achei muito oportuno, até para a gente esclarecer um detalhe. Existem algumas frases, alguns clichês que surgem por aí. Existe um que alguns pregadores gostam de usar, não sei quem foi que criou, mas que diz: pregue, se possível, com palavras. É até bonita essa frase, mas se a gente for procurar essa frase, ela não tem apoio bíblico. Porque essa frase ela dá para supor que existe uma diferenciação entre palavra e testemunho, ou que existe um conflito entre os dois. E, na verdade, os dois são complementares. Então, tanto o testemunho pessoal quanto a palavra, eles são complementares. Então, querer dizer que a pregação do testemunho ela é mais importante do que a palavra, eu acho que eu não consigo ver. Se algum de vocês discordar de mim, pode dizer, mas eu não consigo ver isso na Bíblia. A Bíblia dizendo que a gente tem que pregar sem as palavras. É isso que a pessoa está querendo dizer. Não, eu creio que a pregação da palavra é importante e a pregação através do testemunho é importante. Os dois têm que trabalhar unidos. Pastor Elton, pode falar. É claro, você está correto. Os dois eles devem estar unidos para que o testemunho do cristão seja poderoso, né? Mas eu vejo nessa frase: pregue, se possível, se preciso, use palavras. Eu vejo apenas como uma ênfase na questão do testemunho pessoal, que é fruto da palavra que entrou e permaneceu no coração. Mas eu acho uma ênfase equivocada. É uma opinião minha. Eu acho uma ênfase equivocada porque quando você vê na Bíblia, você vê muita ênfase na palavra. Jesus Cristo é a palavra, pregue a palavra, viver pela palavra. Então, pode ser uma implicância minha, né? Como diz o Pablo, um toque, né? Que dá a entender que, assim, que a palavra não é tão importante, que o mais importante é o testemunho. E quando a gente vê a ênfase que a Bíblia dá na palavra, no verbo que se fez carne, habitou entre nós, então eu acho que não é bom a gente colocar um acima do outro ou um contra o outro, né? Mas eu acho que os dois complementares. É a minha opinião aí. Tá bom? Pastor Elton, eu penso o seguinte: talvez nós não sabemos qual é o pressuposto de quem estabeleceu essa frase, né? Que isso conta muito, pensamento do autor. Mas eu vejo uma ênfase no que justamente a lição está tratando. Nós temos duas polarizações. Pessoas que apenas se atêm à pregação da palavra por meio do discurso e esquecem o testemunho. E temos o outro extremo, que é a ênfase apenas no testemunho e diminuir o potencial da palavra. Mas a Bíblia, como sempre, ela traz o equilíbrio. Tanto o endemoniado, quanto as mulheres e muito mais agora os discípulos, eles tanto demonstraram com o testemunho prático da vida deles, mas também utilizaram a palavra, porque sem a pregação verbal, eles não poderiam complementar. Mas eu queria terminar essa minha colocação aqui na parte de terça-feira, dando a ênfase no que eu vejo que a lição está tentando nos chamar a atenção. É dizer o seguinte: no momento em que eles começaram a pregar com intrepidez, um vocabulário diferenciado, eles perceberam que os discípulos estiveram com Cristo. O resultado da transformação comportamental dos discípulos foi o fruto justamente na aceitação da pregação do evangelho pelas pessoas. Então, uma vida transformada que prega o evangelho
mas que não resulta em salvação de outros, há algum equívoco ou há algo que se perdeu no meio do processo de transformação. Porque é impossível, e a minha frase está voltada justamente para isso que eu disse no início, que devemos estar atentos que a nossa transformação deve nos chamar à proclamação. E a proclamação deve resultar na salvação de pessoas aos pés de Cristo. Vamos então... Pastor, esse ciclo aí que você formou é muito interessante. E, de fato, deve ser assim que deve acontecer na vida do cristão. Ele é alcançado pela palavra, a palavra faz a transformação na vida dele, e essa transformação vai ser um ponto de partida para que essa palavra alcance a vida de outras pessoas. E aí o ciclo começa novamente. Eu vou parafrasear aqui o apóstolo Tiago, que diz, com o meu testemunho, eu te mostrarei a minha fé. Então, a partir do momento que a palavra de Deus entra no meu coração, ela deve transformar a minha vida. E, através disso, né, da transformação da minha vida, eu vou mostrar aos outros as minhas obras, as minhas palavras, minhas atitudes, todo o meu testemunho pessoal, né, do que eu aprendi de Cristo, para que as pessoas possam querer também descobrir o que eu descobri. Pois bem, o apóstolo Paulo, de forma magistral, ele traz uma lição muito importante para nós. Certa vez, conversando com uma pessoa bem simples na igreja, pouco estudo, ela me relatou que tinha muita vontade de pregar, mas não sabia pregar. E eu disse para ela, você sabe pregar? Ela, como? Você sabe pregar. Porque a melhor pregação que existe é você contar para as pessoas aquilo que Cristo fez na tua vida. E olha, Paulo, ele contou a história da cruz. Ele contou a respeito da salvação. E a ilustração que ele utilizou para isso foi a sua própria conversão, sua própria vida. Eu quero ler com vocês aqui Atos 26:16, que diz o seguinte: mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque para isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Paulo teve um encontro com Jesus lá na estrada de Damasco. E a partir de então, a vida dele foi transformada. E ele foi um agente transformador de vidas, por onde ele passou. Mas é importante notar o seguinte: a conversão de Paulo, ela não se deu apenas naquele dia em que o Cristo apareceu para ele na estrada. Não. A conversão de Paulo começou naquele dia e continuou todos os dias. A nossa conversão deve ser assim também. Todos os dias devemos nos converter ao nosso Deus. E de que maneira isso acontece? Comunhão, buscando ao Senhor em oração, estudando a sua palavra e testemunhando aos outros. O tema dessa semana é testemunhas cativantes. A palavra cativante vem de cativo, cativar. E o que é cativar? O que é cativo? É prender, ou seja, é um testemunho que prende e chama a atenção. Nós vamos apresentar a Cristo aos outros, quando eles olharem Cristo em nós, quando eles se prenderem em nosso testemunho pessoal. E Ellen White, uma escritora adventista, escritora cristã, ela escreveu em um dos seus manuscritos justamente isso. Devemos, todos os dias, cada um de nós, sermos convertidos. Eu queria mostrar a sua infográfica aí de quinta, continuando aí a experiência do apóstolo Paulo diante do rei Agripa. Ele falou da sua experiência, o seu testemunho pessoal. Pode passar para o de quinta. Antes de mais nada, tem alguma intervenção da quinta-feira aí de 1 minuto, se alguém quiser fazer? Tá sem na quarta. Mas não tem intervenção nenhuma. Não dá tempo de citar tudo que está aí. Pode passar para o de quinta. Eu citei o texto bíblico, né, de Atos 26. Tá ótimo. Faz o corte, viu, Moraes? Tranquilo, meu rei. Pois bem,
O apóstolo Paulo, diante do rei Agripa, ele já estava cansado, fatigado, muita perseguição, muita luta, muita dificuldade, muitos obstáculos ele havia enfrentado para pregar o evangelho. Mas, ao mesmo tempo que o seu rosto fisicamente aparecia cansado, fatigado, uma luz brilhava no rosto do apóstolo Paulo, quando ele falava da sua experiência com Jesus, quando ele falava da sua conversão, do seu encontro com Cristo. E foi tão impactante para o rei Herodes, Agripa, quando Paulo falou para ele da bondade do Senhor. Ele não deu ênfase nas perseguições que ele sofreu, naquilo que ele havia perdido. Paulo até escreveu, tudo que eu perdi por amor a Cristo, tudo que eu perdi, eu considero como nada, é refúgio, é nada. Mas, diante do rei Agripa, Paulo ele comentou da bondade de Deus. Quantas vezes nós perdemos oportunidade de testemunhar do amor de Deus e comentamos a respeito daquilo que nós perdemos, daquilo que nós deixamos, né, por amor a Cristo, em vez de contarmos aquilo que nós ganhamos, aquilo que nós recebemos, da paz, da segurança, da tranquilidade, da esperança, da transformação da vida, do preenchimento do vazio que nós recebemos ao termos um encontro com o Salvador. Esse testemunho foi tão impactante para o rei Agripa que ele disse, olha, Paulo, por pouco você não me convence a me tornar um cristão também. Paulo, ele era convertido, enquanto Agripa, ele era cético. Agripa era cínico, mas Paulo, ele teve um comportamento amável diante do rei Agripa. Agripa poderia estar indiferente a muita coisa que Paulo disse, mas Paulo estava comprometido a apresentar esse evangelho. E Paulo estava sendo verdadeiro. Paulo estava sendo sincero naquilo que ele apresentava ao rei. O rei Agripa, ele teve uma grande oportunidade de ser o melhor Herodes, né, da história da sua família. Mas ele perdeu essa grande oportunidade, porque ele não aceitou aquilo que o apóstolo Paulo apresentou, tanto com suas palavras, quanto com a sua experiência de vida. E, para finalizar, a estratégia de Paulo perante Agripa foi a seguinte. Primeiro, ele demonstrou simpatia e cordialidade. Muitas vezes nós queremos apresentar o evangelho apenas para provar que nós estamos certos, sem respeitar a pessoa, sem respeitar as crenças, sem respeitar o modo de vida que a pessoa tem. Nós precisamos ter simpatia, ser cordiais com os outros. E ele reconheceu a capacidade e preparo de Agripa. Nós também devemos reconhecer os pontos fortes nas pessoas às quais estamos pregando o evangelho. E como eu falei antes, pregar o melhor sermão que nós temos, que é a nossa experiência de vida, o que Cristo fez por nós, onde nós estávamos quando Cristo nos encontrou e onde nós estamos agora. Quem nós éramos antes de Cristo nos salvar, e quem nós somos hoje. Paulo, ele, então, mostrou a sua fidelidade e comprometimento e apelou à fé de Agripa. Em algum lugarzinho no coração, todo ser humano tem fé. Nós precisamos encontrar e apelar a essa fé. Então, Paulo prometeu orar por Agripa. Sabe, as pessoas, elas podem rejeitar a nossa pregação, elas podem rejeitar e ser indiferentes ao nosso testemunho. Mas uma coisa elas não podem nos impedir, de orar por elas. Então, ore pelas pessoas, oremos pelos outros, oremos por aqueles que nós queremos alcançar. E, com certeza, essa oração fará uma grande diferença junto com o nosso testemunho e com a palavra de Deus que iremos proclamar. Que Deus te abençoe. Ok, nós vamos nessa ordem agora. O Manuel vai dar o parecer dele, da sexta-feira, o Pablo, o Moraes, e finalizamos com o pastor Elton, já dando aí passando a régua aí, finalizando tudo. Manuel, Pablo, Moraes e depois o Elton. Muito bem, amigos, nós já estamos chegando aqui
nos momentos finais da nossa recapitulação. E minha última contribuição seria relembrar o que a parte de sexta-feira enfatizou, que por mais importante que seja a doutrina, ela não substitui uma vida transformada pela graça. Então, devemos continuar pregando a palavra, devemos ter intrepidez, mas devemos saber que aquilo que as pessoas verão em nós, elas também buscarão ver o resultado final do Evangelho na nossa vida. Que possamos, cada dia mais, buscar força e poder do Espírito Santo para sermos transformados e que possamos pregar o Evangelho e as pessoas vejam o resultado dessa pregação em nossa vida. Pablo. Muito bem. Cristo, ele deseja que cada um de nós façamos a nossa parte diante do semelhante. Pregar o Evangelho com o nosso testemunho pessoal, que é um resultado da palavra de Deus que entrou em nossa vida. E que essa palavra seja pregada com coragem, com intrepidez, com segurança, com convicção e com fidelidade ao texto bíblico. Não pregarmos aquilo que parece ser conveniente, mas pregarmos aquilo que Deus deseja que preguemos. A sua palavra, que é transformadora e que é capaz de preencher o vazio no coração de cada ser humano. Ok, eu vou ficar aqui com uma parte que me chamou muita atenção, o pastor Adolfo colocou aí, que é o entusiasmo e a eloquência devem ser frutos da capacitação divina. Eu já ouvi muito stand-up, né? Já ouvi gente que tem um domínio muito grande no entusiasmo de fazer os outros rirem, chorar. Já vi pessoas eloquentes, serem até presidente do Brasil, serem presidente de alguns lugares. O entusiasmo e a eloquência são coisas que você pode comprar até nas bancas de jornais e pode comprar em cursos, mas para nós que somos proclamadores da verdade, esse entusiasmo e eloquência só faz sentido se eles vierem de Deus, né? A eloquência e a capacitação humana, ela torna a mensagem como nós vimos em alguns lugares, né? Os nossos pregadores hoje estão virando stand-uppers, estão usando a eloquência e o entusiasmo para rir, chorar, às vezes, para manipular as emoções das pessoas. Então, eu gostei muito de saber que podemos ter de Deus essas ferramentas para pregar o Evangelho. É contigo, Elton, você já dá o alô final aí e a contribuição. Ok. O último ponto eu achei muito, muito interessante. O compartilhamento da verdade não envolve somente teorias e doutrinas. Então, muitas vezes nós somos focados nas teorias, nas doutrinas, e eu creio que a gente não pode, como disse o pastor Manuel, ir para um extremo ou outro. Só focar nas doutrinas e teorias ou só focar no testemunho. Como às vezes a gente vê, algumas pregações que a pessoa não abre a palavra, não ensina e só fica contando historinha. Eu creio que a gente tem que equilibrar. Testemunho é importante, sim, mas a palavra de Deus também é importante, na verdade é o mais importante. Então eu creio que o equilíbrio é interessante nós utilizarmos isso, e nós vemos em todos os exemplos bíblicos aí, e em todos os exemplos nós vimos firmeza no falar. Eles tinham firmeza, eles tinham convicção daquilo que eles estavam falando, porque eles conheciam de uma maneira empírica, experiencial, né? Eles conheciam realmente porque eles viviam aquilo. Então, eu creio que na nossa vida nós devemos ter também esse conhecimento. Então, que Deus abençoe. Chegamos ao fim do nosso estudo. Pastor Moraes, se você já está com as mãos assim juntas, ore por nós. Eu estava dando sinal para você orar, mas você é o chefe que manda. Vamos orar, então. Bondoso Pai, muito obrigado hoje por nos revelar algumas verdades aqui. Uma delas é que o Evangelho é verbal, audível, e também ele é visível. Há os que defendem um e o defendem outro, mas nós defendemos os dois. Nós queremos pregar com a voz, tanto quanto pregar com a nossa vida. Abençoe todos aqueles que ouvirão essa mensagem e vão redistribuir para os seus alunos. Abençoe o pastor Adolfo,
que tão bondosamente nos auxiliou, nos ajudou essa semana, e abençoe todos aqueles que estão empenhados no info, na tradução, na arte. Abençoe esse grande projeto que nasceu no teu coração e que tu escolheste o pastor Elton para realizá-lo. Permita que ele cresça cada vez mais esse projeto em vários idiomas e que seja uma bênção na vida das pessoas. Em nome de Jesus. Amém.